Oi, galera, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje é sobre a interpretação de texto da página 80, né? O texto fala sobre uma lenda, a lenda da Vitória Régia. Só que assim, eu poderia ficar aqui lendo com vocês, tal, mas que graça teria, né? O importante é que vocês comecem a ler. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês o que é uma lenda. E eu vou pedir para vocês lerem o texto em casa, fazer os exercícios e na próxima aula eu vou pedir vou chamar um, vou chamar o outro e cada um vai ler um pedacinho e vai ler também uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem para casa. Então eu vou explicar um pouquinho sobre o que é uma lenda, né? É uma narrativa, é um fato que é passado de geração para geração, onde as pessoas tentam explicar alguma coisa que praticamente não tem explicação, né? Pode ser um fato, como diz, ou alguma coisa misteriosa, alguma coisa sobrenatural que não tem explicação, né? Que as pessoas ficam sem saber como explicar o que está acontecendo. Então, eles acabam inventando uma explicação, e essa explicação ela pode ser muito fantasiosa, sabe? As pessoas imaginam um monte de coisa, mistura fatos reais com imaginação, algumas coisas doidas, né? Que às vezes não tem nada a ver, e vai passando isso de geração para geração. Como as lendas elas são de muitos e muito tempos, né? Há muitos anos. Então, foi passando de uma geração para outra e assim por diante. Aí existe aquela velha história de quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a gente pode escutar a mesma lenda com algumas versõezinhas diferentes, né? Alguma coisinha diferente aqui, alguma coisinha diferente ali, mas é o que eu disse para vocês, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, nem sempre elas vão ser iguaizinhas. Elas vão ter o mesmo contexto, os mesmos personagens, a mesma história, mas pode acontecer de uma lenda falar de alguma coisinha diferente que a outra não tem, né? Então, isso que é uma lenda, tá? É uma história onde as pessoas procuram explicação para alguma coisa que não tem explicação, que elas não sabem como explicar, não sabiam como explicar, né? E elas misturam fatos imaginários com fatos reais e conta aquela história. E isso vai passando, né, de gerações e gerações, tal. Aí nós temos também as lendas urbanas. As lendas urbanas elas não são muito diferentes das lendas. Elas também são criadas para explicar alguma coisa que não se tem uma explicação aparente, né? Acontece um fato, as pessoas não sabem o que aconteceu, inventam uma história para explicar aquilo. Só que geralmente as lendas urbanas, elas têm o intuito de, assim, amedrontar as pessoas, né? Deixar o povo assustado. Então, vão criando situações de mistérios, né? Onde as pessoas começam a ficar com medo. E aquilo, de certa forma, acaba sendo legal, né? Porque tem gente que gosta disso e vai passando de geração em geração também. Só que as lendas urbanas, elas costumam pegar fatos mais modernos, né? Do que aqueles antigos que a gente sabe sobre Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, né? As lendas urbanas, elas falam, por exemplo, da loira do banheiro, elas falam da lenda do homem do saco,
da lenda do chupa-cabra, né? Que quando começou a aparecer vários animais com marcas, né? Que pareceu que chupavam o sangue, aí inventaram que era um chupa-cabra. Até agora ninguém conseguiu comprovar, ninguém provou nada e ficou uma lenda, é a lenda do chupa-cabra. Então, pessoal, aí tem aquelas lendas, a lenda do palhaço, a lenda do carro, acho que era um carro escuro que roubavam as crianças para pegar o rim das crianças para vender. Então é tudo uma história que as pessoas criam para colocar um certo medo na população, né? Para evitar de fazer algumas coisas, assim, de sair, de, né, ficar mais atento. Então é isso, as lendas urbanas têm esse diferencial das lendas normais, tá? O nosso país, ele é muito rico na cultura popular, né? Então, principalmente no que diz respeito às lendas. O Brasil, ele é dividido em 5 regiões, tá? Nós temos a região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Para cada regiãozinha dessa, existe características diferentes, tudo, né? Então, inclusive as lendas. Cada região tem a sua lenda, tem as suas lendas, né? Então, nós temos, o que eu falei para vocês, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Boitatá, Caipora ou Curupira, tem gente que conhece, né, dessa forma. O Boto Cor-de-Rosa, a lenda da Iara, a lenda da Mandioca, que é uma lenda muito legal também, a história, né? Então, eu vou fazer o seguinte, como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu gostaria que vocês lessem o texto para fazer a interpretação. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção. Eu vou pedir para vocês lerem, né, o texto junto comigo. Aí sim eu acho mais interessante do que eu ficar aqui lendo o texto para vocês. E vocês vão fazer uma pesquisa no caderno para mim, tá? Eu quero que vocês fiquem à vontade, cada um vai escolher a lenda que quiser, a lenda que mais gostar, que achar mais legal. Copiar no caderno, que a gente também vai ler, tá? Vamos pegar alguns de vocês e vocês vão ler para os colegas e a gente vai fazer uma troca, né? De conhecimentos, de lendas, tá ok? Eu vou deixar também um videozinho que eu vou pegar do YouTube, que eu achei uma gracinha, contando a história da Vitória Régia. Eu acho que vocês vão gostar bastante, depois vocês falam pra mim, tá bom? Fica com Deus, pessoal. Beijos. Eita, esqueci de avisar que além de ler a interpretação do texto da página 80, vocês vão responder a 81, 82 e 83. Aí na próxima aula a gente vai fazer a correção destas páginas e a leitura do texto e a leitura da lenda, tá? Beijos!